Queridos, graça e paz a todos. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nessa igreja tão amada, tão querida, do nosso irmão, o nosso pastor Gamaliel, que é o pastor dessa igreja, me fez esse convite. E para mim, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, poder ministrar a palavra de Deus. O meu desejo, a minha oração é que o nosso Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 42. Jó, capítulo de número 42. À medida que você for achando, por gentileza, fique em pé. Se você perceber que tem alguém do seu lado sem a palavra de Deus, compartilhe com essa pessoa aí também a palavra de Deus nessa noite. Jó, número 42. Nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 5. Jó 42, do verso 1 até o verso de número 5. Você achou? Todos acharam? Amém, né? Diz o seguinte o texto da palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. O verso de número 5 diz: eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa, pelos louvores que foram entoados, pelas orações que foram feitas, pelos dízimos e ofertas consagrados no teu altar, em tudo e por tudo. Louvamos, glorificamos e bendizemos o teu nome. Agora, Senhor, quando estamos diante da tua palavra e a lemos, te pedimos que nessa noite a semente poderosa da tua palavra possa cair no bom solo do nosso coração e ela possa frutificar para a glória e honra do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar? Queridos, a declaração que lemos aqui no livro de Jó, na verdade é o fechamento do livro, o último capítulo do livro, o capítulo de número 42, onde Jó vai fazer essa declaração belíssima. Ele vai dizer: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E a outra declaração que ele vai fazer, que está no verso 5, nós conhecemos essa declaração, onde ele diz: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é você conhecer alguém ou algum lugar de ouvir falar. Eu sou carioca, flamenguista, estou aqui em Bicuí há 4 anos. Eu poderia descrever, assim, em modo bem breve, bem objetivo, algumas maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Apesar da violência, mas em termos de beleza natural, não tem igual ao Rio de Janeiro, A visão que você tem quando você sobe no bondinho do Pão de Açúcar, no Cristo Redentor, na Pedra da Gávea, em alguns lugares fantásticos no Rio de Janeiro, a praia de Copacabana.
Quem gosta de futebol, né, ir ao Maracanã e ver lá um jogo do Flamengo no Maracanã é uma sensação que não tem como descrever. E eu tenho certeza que eu falando aqui, de repente vem na sua mente como deve ser isso. Mas isso é conhecer de ouvir falar. Uma outra coisa é você pessoalmente ver com os teus próprios olhos. E a declaração que Jó faz aqui no fechamento desse livro é justamente essa, que ele conhecia Deus distante, que ele conhecia Deus de ouvir falar, que ele conhecia os relatos daquilo que Deus fez, ou daquilo que contaram a ele sobre Deus. Mas no fechamento desse livro, o Jó faz uma declaração, que é a declaração que eu e você também precisamos fazer. Ele está dizendo, olha, a minha visão em relação a Deus, o meu conhecimento em relação a Deus, ele era um. Depois de tudo que ele enfrentou, o que ele conhecia, o que ele ouviu de Deus, é sobre uma perspectiva. Mas depois de tudo aquilo que ele atravessou, das lutas que atravessou, das experiências que ele teve, ele está dizendo, agora, na verdade, eu te conheço, dos meus olhos poder te contemplar. E eu quero aqui rapidamente fazer uma exposição do livro de Jó. Depois, se você com calma puder ler, são 42 capítulos. E logo na introdução, no capítulo 1, você vai ver que o próprio Deus, ele dá testemunho de Jó. Porque quando lemos essa declaração, nós precisamos entender tudo aquilo que aconteceu, para que no final do livro Jó pudesse dizer, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Logo no capítulo 1, você vai entender que o próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo ele era um homem íntegro, reto, um homem que temia Deus e um homem que se desviava do mal. E quando Deus dá esse testemunho de Jó, você imagine que não é um pastor falando sobre a vida de alguém, não é um amigo falando sobre a vida de alguém, não é um familiar falando sobre a vida de alguém, é o próprio Deus dando testemunho da vida de Jó. E a Bíblia diz que nesse cenário, o próprio Satanás está diante de Deus e ouve isso, essa declaração de Deus dando testemunho de Jó. E na verdade existe na Bíblia dois momentos que Deus dá testemunho de alguém. Nesses dois momentos que Deus dá testemunho de alguém, na verdade o inferno se levanta contra a vida dessa pessoa. Um foi com Jó. O outro foi no início do ministério de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, ele vai ao Jordão para ser batizado por João Batista, e quando ele se batiza, cumprindo ali toda a justiça de Deus, a Bíblia diz que se ouve do céu uma voz que dizia, esse é o meu filho amado em quem eu tenho plena alegria. E você vai ver que depois desse testemunho, Mateus capítulo 3, depois do testemunho que o próprio Deus dá em relação a Jesus, no capítulo 4, o diabo vai se levantar e ele vai tentar Jesus no deserto. Mas Jesus resiste toda a investida, toda a tentação do diabo. E ele prova ao próprio Satanás, no mundo espiritual, que ele realmente era o Filho de Deus. E com Jó não foi diferente. O diabo falou com o próprio Deus, dizendo, eu sei porque Jó é assim, eu sei porque ele é fiel, eu sei porque ele é íntegro, eu sei porque ele teme o Senhor. É porque na verdade o Senhor tem abençoado Jó demasiadamente. E a Bíblia diz, nesse contexto de Jó capítulo 1, que Jó na verdade era alguém muito abençoado por Deus. Jó era alguém próspero, Jó tinha 10 filhos, Jó tinha uma família feliz, Jó tinha uma família linda, uma família abençoada. E o diabo diz, olha, na verdade ele é fiel, porque o Senhor tem dado tudo a ele.
o diabo atribuiu que a fidelidade de Jó estava diretamente ligado às bênçãos que o próprio Deus estava concedendo a Jó. E Deus, sabendo que a fidelidade de Jó não estava ligada às bênçãos que Deus tinha dado, Deus diz para o próprio Satanás: então faz o seguinte, você pode tirar tudo dele. E aí você vai ver, logo no capítulo 1, que Jó perde as ovelhas que tinha, Jó perde as juntas de boi que tinha, Jó, em uma única noite, perde 10 filhos. Jó vai perdendo, e Jó vai, na verdade, sofrer alguns ataques em 5 áreas principais da sua vida. Ele vai ser atacado na vida financeira, ele vai perder tudo o que ele tinha, e de homem mais rico do Oriente, ele vai ir à falência. São notícias atrás de notícias que os homens e os empregados de Jó trazem, dizendo: olha, Jó, na verdade os salbeus vieram e bateram e levaram o teu rebanho, roubaram tudo, levaram tudo. Mas Jó também vai sofrer um ataque vital, direto, na vida familiar. Em um único dia vai chegar a notícia a Jó que os 10 filhos de Jó, em um único dia, em um único momento, os 10 filhos são mortos. E não é normal, irmãos, pai sepultarem os seus filhos. Mas ainda Jó vai sofrer um ataque em outra área vital da sua própria vida, a sua relação, o seu casamento, a sua família, a sua esposa, que nesse momento deveria estar apoiando Jó. A esposa de Jó diz: por que você ainda se mantém fiel? Amaldiçoa a esse Deus, larga desse Deus. Está no capítulo 2, versículo 9, ela está dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó também vai sofrer um outro ataque vital na própria área da sua saúde, porque depois do diabo levar tudo o que ele tinha, Jó ainda se mantém fiel. O diabo se apresenta diante de Deus novamente e diz: na verdade eu sei, ele ainda não te negou, porque o Senhor tocou em tudo o que ele tinha, mas o Senhor não tocou na vida dele. E aí Deus mais uma vez vai dar uma autorização dizendo: olha, toca nele, mas não lhe tire a vida. E uma outra área que Jó vai sofrer uma investida é na área da saúde, irmãos. Se você ler o relato da vida de Jó, você vai ver que o corpo dele está coberto de chagas. Os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, quando chegam diante de Jó, eles ficam 7 dias em silêncio, porque Jó está fédido, Jó está purulento, Jó na verdade está com o seu corpo cheio de chagas. Mas se isso não fosse bastante, Jó ainda vai sofrer uma 5ª investida. Aqueles que se diziam ser amigos de Jó, sem entender a razão e o motivo, porque Jó estava enfrentando tudo aquilo, eles vão acusar Jó injustamente, dizendo: olha, isso que está acontecendo com você, Jó, é porque você pecou, é porque você fez coisa errada, é porque você na verdade não foi fiel a Deus. Jó vai desfrutar de acusações falsas, acusações levianas, acusações mentirosas dos seus amigos. Em 5 áreas essenciais da vida, Jó vai sofrer uma investida. Cantamos aqui hoje: te louvarei, não importa as circunstâncias.
Porque a verdadeira fé não se prova nos dias de felicidade. A verdadeira fé não se prova nos dias que o armário do guarda-roupa, na verdade, o armário que guarda a roupa, ou o armário que guarda os mantimentos, a verdadeira fé não se prova quando esses armários estão cheios. A verdadeira fé não se prova nos dias da felicidade. Na verdade, a verdadeira fé se prova nos dias da adversidade. Nos momentos difíceis da vida, eu e você temos a oportunidade de continuar servindo ao nosso Deus, sendo fiel a Ele, pelaquilo que Ele é e pelaquilo que Ele faz, ou temos a opção de reclamar, de murmurar e de se voltar contra Deus. Jó perdeu os bens, Jó perdeu os amigos, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a dignidade, Jó perdeu a saúde, mas Jó não perdeu a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Algumas vezes nós iremos atravessar, iremos enfrentar algumas perdas na vida, mas se você não perdeu a fé, e se você não perdeu a presença de Deus, eu e você temos tudo aquilo que precisamos para recomeçar em Deus, para desfrutar de novas experiências com Deus, para desfrutar de todo o cuidado que o próprio Deus tem reservado a cada um de nós. É possível adorar a Deus mesmo nos dias da adversidades. É possível adorar a Deus mesmo nos piores cenários da vida. E é isso que Jó vai fazer. Olha o que Jó diz no capítulo 1, no versículo 20, no versículo 21. Ao ouvir tudo isso, porque veio chegando notícia, atrás de notícia, mais notícia, atrás de mais notícia, Jó. E ao ouvir tudo isso, no capítulo 1, no versículo 20, no versículo 21, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se prostrou no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Diante desse cenário, Jó também vai fazer a declaração que está no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, ele vai dizer: uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Redentor é aquele que resgata, é aquele que liberta de uma situação difícil, em um cenário improvável, no pior cenário da sua vida. Jó tem uma certeza que ele tem um Redentor. E aí, nesse momento, Jó, ele fez e tomou algumas atitudes. 3 coisas, na verdade, que Jó fez diante do cenário que ele tinha. A primeira delas é que Jó, na verdade, ele faz 16 perguntas a Deus. Diante desse cenário de dor, diante desse cenário de sofrimento, diante desse cenário de escassez, diante desse cenário de luto, diante desse cenário de tristeza, Jó vai fazer 16 perguntas a Deus. Jó vai perguntar: Deus, por que tanta dor? Deus, por que tanto sofrimento? Deus, por que eu enterrei os meus filhos? Deus, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Deus, porque ao nascer os seios da minha mãe não estavam murchos e sem leite, para que de modo eu pudesse morrer de fome?
Jó vai fazer 16 perguntas, ele vai dizer: Deus, por que o Senhor não me mata logo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E algumas vezes nós também fazemos perguntas a Deus. Por que esse marido está nas drogas? Por que essa esposa não se converteu? Por que esse filho ainda está tão rebelde? Por que eu estou enfrentando essa dor existencial? Por que eu estou passando por esse cenário de depressão? Por que eu estou passando por esse cenário de ansiedade? Por que, Senhor, agora que o cenário político mudou, eu fiquei desempregado? Por que essa perseguição? Jó faz 16 perguntas a Deus. Você sabe o que Deus faz? Deus se mantém em silêncio. Aí Jó toma uma segunda atitude. Ele começa a se queixar diante de Deus. Jó levanta 34 queixas diante de Deus. Jó diz: Deus respeita a nossa dor. Na verdade, Jó vai entender e vai dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu uma situação dessa? Por que o Senhor não intervém na minha dor? Jó vai fazer 34 queixas, vai apresentar 34 queixas num cenário de dor. Irmãos, e Deus entende a dor de Jó. A Bíblia diz no Salmo 103 que Deus, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Jó vai levantar 34 queixas. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai se manter em silêncio. Uma terceira atitude que Jó vai ter no livro: ele vai se defender das acusações injustas. Acusações que, como setas venenosas, cravaram o coração de Jó. Ele vai se defender diante de Deus, ele vai se defender diante da sua esposa, ele vai se defender diante dos seus amigos. Jó faz 16 perguntas, 34 queixas e ele se defende. No livro de Jó, do capítulo 1 até o capítulo 38, irmãos, nós vamos ver Jó falando, nós vamos ver o diabo falando, nós vamos ouvir a esposa de Jó falando, nós vamos ouvir os amigos de Jó falando. Até o capítulo 38, Deus está em silêncio. Irmãos, como é difícil enfrentar algumas vezes o silêncio da parte de Deus. Algumas vezes Deus fica em silêncio, Ele não responde, Ele não fala. Algumas vezes também Deus fala e a gente finge que não ouve. Algumas vezes Deus dá um direcionamento, a gente até ouve, mas faz tudo ao contrário daquilo que Deus falou. Mas depois de tantas perguntas, e tantas queixas, e tantas defesas, a Bíblia diz que Deus, Ele vai falar no capítulo de número 38. E aí você pode ler a declaração, aquilo que Deus fala e como Deus fala. Na verdade, no capítulo 38, no verso 1, a Bíblia diz que no meio de um redemoinho, no meio de um vento, olha o que diz o texto: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Algumas vezes nós, cristãos, conectamos tempestade, vento, algumas vezes a prova, a dificuldade. Mas note que o texto está dizendo que no meio de um redemoinho, ou seja, no meio de um vendaval, no meio de uma tempestade, Deus vai responder a Jó. E eu aprendo aqui algo muito importante, que algumas vezes, no meio das tempestades da vida, Deus está falando conosco.
Quando os discípulos atravessaram o mar revolto, na verdade entraram no barco, atravessaram o mar, uma grande tempestade se levantou. Os discípulos estavam a 5 quilômetros de distância, eles não conseguiam ver Jesus, mas Jesus a 5 quilômetros de distância, ele olha nos olhos de Pedro e diz: eu estou vendo que você está cansado. No meio de uma tempestade, Deus estava falando com os seus discípulos. Talvez você não esteja vendo Deus no meio da tempestade, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Os olhos de Deus estão vendo cada um de nós. A gente algumas vezes não enxerga Deus, mas Ele não perde os olhos de cada um de nós. E aí Deus vai responder Jó. O que Deus vai responder Jó? Ele não vai responder as perguntas de Jó, Ele não vai responder as queixas de Jó. Deus vai despejar torrentes da sua grandeza e da sua soberania sobre a vida de Jó. Deus foi mostrando a Jó que o universo inteiro estava nas mãos de Deus, e que Ele tem um controle de todas as coisas. Deus perguntou a Jó, Deus fez algumas perguntas a Jó, todas elas perguntas impossíveis de Jó responder. Deus perguntou: Jó, aonde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, aonde você estava quando eu cercava as águas do mar e punha limite às águas do mar? Jó, aonde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Jó, aonde você estava quando eu criei e sustentei todas as coisas? Deus foi derramando da sua grandeza e da sua soberania sobre a vida de Jó. O que Deus estava dizendo para Jó: Jó, se eu tenho controle das águas do mar, se eu tenho controle das estrelas que estão nos céus, se eu tenho controle do firmamento, você acha, Jó, que eu perdi o controle da sua vida? Deus foi despejando da sua grandeza, da sua soberania sobre Jó. E é nesse momento que Deus despeja da sua grandeza, da sua soberania sobre Jó. É nesse momento que Jó, na verdade, cita aquilo que lemos, Jó 42, 2. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó vai entender a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Os planos de Deus se cumprirão independentemente das circunstâncias. Deus pode. Você e eu muitas das vezes somos pequenos, limitados diante do nosso Deus. Aquilo que homem nenhum pode fazer, aquilo que governo nenhum pode fazer, aquilo que amigo nenhum pode fazer, há um Deus que pode todas as coisas. Na sua palavra diz em Isaías, no capítulo 43, no verso 13: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aquilo que ninguém pode fazer, querido, há um Deus poderoso, grandioso, Ele pode todas as coisas. Deus estava falando para Jó, irmãos, da sua grandeza, da sua soberania. E eu quero destacar aqui algumas coisas, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Deus tem um controle do mundo espiritual. Você vai ver que mesmo Deus permitindo que Satanás tocasse nas coisas que Jó tinha, que tocasse na própria vida de Jó, mas Deus impõe um limite. Irmãos, tem pessoas que pensam que na batalha espiritual, Deus ganha do adversário na prorrogação, a disputa de pênalti. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que quando o próprio Deus vai liberar aqui para poder aprisionar o diabo,
A Bíblia diz que Deus envia um anjo, um só. Deus não faz uma reunião no céu dizendo, vem cá, serafim, arcanjo, todo mundo, não. Um anjo basta. E esse anjo prende Satanás por 1000 anos. Deus tem um controle sobre o mundo espiritual. Deus tem controle sobre as enfermidades. Deus tem controle sobre os espíritos malignos. Mas Deus tem controle sobre o universo. Era isso que Deus está falando para Jó. Onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? E eu quero te dar alguns dados aqui, que são dados científicos. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo imaginário. Você aprendeu isso? Semelhante a um peão girando. Esse movimento leva aproximadamente 24 horas. E ele é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Se esse movimento de rotação de 24 horas que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, se esse movimento atrasar 10% do seu tempo, teríamos dias 10 vezes mais longos e noites 10 vezes mais longas. E daí, o que não fosse torrado pelo calor do dia, 10 vezes mais longos, seria congelado pela noite, pelo frio da noite. Se você sabe, eu vou te lembrar. Se você não sabe, você vai aprender. A Terra está a uma distância da Lua, a Lua está a uma distância da Terra de 384 mil quilômetros. Se a Terra estivesse entre 50 e 100 mil quilômetros, os mares, as marés, as ondas inundariam a Terra 2 vezes ao dia. Tsunami, numa proporção mundial, 2 vezes ao dia, se a Terra estivesse na distância da Lua entre 50 e 100 mil quilômetros. Ou seja, a Lua está a uma distância exata da Terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Sol está a uma distância conveniente da Terra. Se o Sol estivesse na mesma distância de Vênus e Mercúrio, se o Sol estivesse da Terra a mesma distância que está entre Vênus e Mercúrio, o planeta Terra seria torrado pelo calor do Sol. Não haveria vida na Terra. Se estivesse na mesma distância de Marte e Plutão, seria o inverso. A Terra seria congelada pelo frio. A Terra está a uma distância exata para que possa existir vida na Terra. Deixa eu te dar algum outro dado científico. A espessura da atmosfera, a densidade da atmosfera, é uma densidade exata para suportar as chuvas de meteoros que são lançadas constantemente sobre a Terra. A densidade da atmosfera, ou a atmosfera tem uma densidade exata para suportar as chuvas e meteoros e meteoritos que são lançados diariamente sobre a Terra. Se essa densidade fosse um pouquinho menor, as chuvas e meteoro invadiriam e destruiriam totalmente o planeta Terra.
Você acha que isso é obra do acaso? Existe um Deus sustentador, poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Isaías 42:12 diz: fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi os céus e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Existe, irmãos, um Deus soberano, que tem um controle de todas as coisas, que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. E quando Deus vai revelando a sua grandeza, a sua soberania a Jó, dizendo: eu tenho um controle de todas as coisas, Jó. Jó vai se encolher, e vai dizer: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados sobre a terra. A partir daí, querido, eu quero convidar você novamente a abrir aí no capítulo 42, porque nós vamos ver que a partir desse momento de Jó reconhecer a grandeza de Deus, Jó vai aprender algumas lições, e nós também precisamos aprender algumas lições na vida. E eu quero dizer aqui, irmãos, que há lições que nós nunca iremos aprender nos mares tranquilos da vida. Existem lições que nós só iremos aprender nos mares revoltos da vida. A partir do capítulo 42, Jó vai fazer essa declaração. Mas a partir do versículo de número 10, a Bíblia diz que a história de Jó, o cenário de Jó, o sofrimento de Jó, ele vai começar a ser mudado. Olha o que diz o texto: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Os amigos de Jó, aqueles que falaram um montão de mentira contra Jó, aqueles que acusaram Jó injustamente, o próprio Deus diz: vocês precisam se apresentar diante de Jó, eu só perdoo vocês, só curo vocês, se Jó orar por vocês. E sabe o que vai acontecer? Jó vai interceder pelos seus amigos, Jó vai perdoar os amigos, Jó vai clamar a Deus pelos amigos. E aqui eu aprendo mais uma coisa, irmãos, importante. Algumas vezes tem bênçãos que estão retidas no mundo espiritual por falta de perdão. Algumas vezes tem pessoas que, na verdade, foram, ou pensam que foram, ah, meu Deus, essa pessoa me causou um mal, me causou a maior tristeza da vida. Não, querido, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando os irmãos de José pensaram que tinham feito o maior mal na vida de José, eles estavam, na verdade, empurrando José para próximo dos propósitos de Deus. E a Bíblia diz que o cativeiro de Jó, a situação de Jó, passa a ser mudada quando ele intercede pelos inimigos. E o texto diz que Deus vai dar em dobro tudo o que Jó possuía. Você vai poder acompanhar isso? Esse versículo descreve a restauração da vida de Jó, um período de grande sofrimento. Mas Jó vai receber bênção em dobro. O Senhor não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas também lhe deu em dobro tudo o que ele possuía anteriormente. Deus vai restaurar as áreas da vida de Jó que foram afetadas. Se você ler o texto, na verdade, a primeira área que Deus vai mudar a vida de Jó, vai restaurar na vida de Jó, é a sua própria saúde. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 42, depois disso viveu Jó ainda 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Deus vai curar, vai restaurar a saúde de Jó, mas Deus também vai restaurar, irmãos, as finanças de Jó. Se você fizer uma comparação do primeiro capítulo de Jó e do capítulo 42 do livro de Jó, a partir do verso 12 diz assim:
abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, ele só tinha 7.000 ovelhas. Veio ter 6.000 camelos, só tinha 3.000 camelos. Veio ter 1.000 juntas de boi, só tinha 500 juntas de boi. Veio ter 1.000 jumentas, só tinha 500 jumentas. Vai lá ver o primeiro capítulo. Deus restaurou em dobro a vida financeira de Jó. Deus restaurou as amizades de Jó. Nós lemos isso no versículo 10. Os amigos de Jó vieram até ele, Jó orou pelos seus amigos, Deus perdoou e curou os amigos de Jó. Deus, irmãos, restaurou o casamento de Jó, porque o texto diz, no versículo de número 13, que Jó teve outros 7 filhos e teve outras 3 filhas. Jó capítulo 1, versículo 2 diz que ele também tinha. Para ter filhos, na verdade o casamento foi restaurado. A mulher que na verdade tinha falado para Jó, amaldiçoa Deus e morre. A mulher que não foi solidária à dor de Jó. Agora Deus vai restaurar o casamento de Jó. Mas Deus também vai restaurar os filhos que Jó perdeu. Olha o que diz o verso de número 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Pastor, está errado aqui, ó. Porque se Deus deu tudo em dobro, no capítulo 1, no versículo 2, diz que ele tinha 7 filhos e 7 filhas. 7 filhos e 3 filhas. Se era tudo em dobro, Jó, na verdade, deveria ter 14 filhos e 6 filhas. Está errado, Deus não restaurou tudo em dobro, não, pastor. Deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, quando alguém que amamos, Deus recolhe, nós não perdemos essa pessoa que Deus recolheu. Deixa eu te explicar melhor. Você imagine alguém que serve a Deus, um pai que serve a Deus, uma mãe que serve a Deus, um filho que serve a Deus. Quando Deus recolhe, você não perdeu. Porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe aonde está e com quem está. Os 10 primeiros filhos de Jó, Jó não perdeu, estavam com quem? Deus falou, Jó, tem 10 aqui em cima que está comigo, vou te dar mais 10 aí embaixo. De repente tem pessoas aqui que ainda enfrentam a dor, né, por ter perdido alguém que amava. Você não perdeu. Essa pessoa está com Deus. Deus restaurou. E é a conclusão daquilo que nós lemos aqui. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nessa noite, eu quero convidar você a subir de nível, a aumentar o seu conhecimento sobre Deus. Não é só um Deus de ouvir falar, não é só o testemunho de outras pessoas, não é só a história de outras pessoas. Deus está convidando a cada um de nós para conhecê-lo de modo pessoal. E algumas vezes, para fazer isso, nós vamos precisar ouvir a voz do nosso Deus. E eu quero concluir a minha palavra contando para você uma história. A história que eu quero contar é de um pai, que ele tinha um filho que amava muito, mas ele amava demais esse filho.
e ele era um fazendeiro, alguém que Deus o havia abençoado muito. E sempre que esse filho fazia aniversário, esse pai presenteava esse filho com um presente muito especial. Mas esse filho tinha um sonho, um desejo. Ele sempre queria conhecer um lado obscuro da fazenda, das terras do seu pai, um lugar muito perigoso. E desde o menino ele falava: pai, eu queria ir naquela área lá que o senhor falou que é perigosa. E aquele pai falou: filho, você não pode ir para aquela área, para aquele lugar. Mas quando esse filho completou a maioridade, seu pai tinha dado todos os presentes, ele falou: pai, agora eu sou maior de idade, e eu quero te pedir como presente, que o Senhor me conceda a autorização de eu conhecer o lado obscuro da fazenda. Aquele pai com o coração muito apertado, mas sem poder impedir o filho, tendo em vista que o filho agora já tinha maioridade. Falou: filho, já que você quer tanto fazer isso, você vai. Mas você vai andando, filho, e eu vou sempre gritando daqui, para que você tenha a minha voz como referência, e se você se perder através da minha voz, você vai conseguir voltar. E aquele jovem falou: então tá bom, pai. E ele foi caminhando, e o pai sempre gritando: filho! E ele foi caminhando, 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 e o pai gritando: filho! Até que, na verdade, aquele jovem se perdeu do lado obscuro da fazenda. E passou alguns dias, o seu pai, percebendo que ele não tinha voltado, reuniu todos os funcionários da fazenda, os familiares, os amigos, e foram fazer uma operação de resgate àquele filho. Quando chegaram lá, viram um menino, um jovem, quase que morto, tinha sido atacado por algumas feras. E aquele jovem, na verdade, fez uma pergunta ao seu pai: pai, por que o Senhor parou de gritar filho, filho? E aquele pai disse: filho, eu nunca parei de gritar pelo seu nome. O grande problema é que você foi tão longe, tão longe, tão longe, que você já não conseguiu ouvir mais a minha voz. Talvez você esteja aqui nessa noite e vem uma pergunta no seu coração: pastor, o que essa história tem a ver com a minha vida? O filho dessa história sou eu, é você. O pai dessa história é Deus. Ele está sempre nos chamando, sempre nos convidando. Ele quer que a gente possa estar pertinho dele, conhecer ele, não só de ouvir falar, mas os nossos olhos verem ele. O grande problema é que algumas vezes estamos indo para lugares tão distantes que já não conseguimos mais ouvir a voz do nosso Deus.